Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos nos consagrar ao Senhor. Todo o nosso ser, tudo o que somos, tudo o que temos, consagremos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Ó Deus, estamos, Senhor, da tua presença. Guarda-nos, Senhor, esconde-nos debaixo das tuas asas, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a te compreender, a entender o que tu falas conosco, quando tu falas conosco, ó Pai. Ajuda-nos a te louvar, ó Deus, engrandecer o teu nome, honrá-lo, Senhor, e bendizê-lo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Tu és único, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, e o louvor.
o poder foi dado a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Pastor Nilton. Glória ao nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Toda honra, toda glória seja dada no nome de Jesus Cristo. Só Ele é digno de honra, glória, louvor, majestade. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Nós estamos falando já há 2 domingos acerca de Jesus Cristo. E ainda não deu para falar tudo ainda, né? Não deu para falar ainda tudo acerca de Jesus. Renato, Eviane, Arthur e Miguel. Diego. Arthur, Diego. Amém. Nós estamos falando acerca de Jesus. Você que não estava aqui esses 2 domingos, falamos sobre o aspecto, sobre os atributos de Deus em Jesus. Todos os atributos de Deus estão em Jesus, porque Jesus é Deus. Quando Ele estava na terra, Ele não se despe dos seus atributos. Ele está aqui na terra, Ele tem todos os seus atributos. Os atributos de Deus para nós muitas vezes se tornam sentimentos. Você tem a ira como um sentimento. Você tem amor como um sentimento. Não, é um atributo de Deus, está nele. Ele é amor, Ele é ira, Ele é poder, Ele é onisciente. Esses atributos não são findáveis, não têm um fim. Nenhum deles tem um fim. Todos eles são eternos e acontecem simultaneamente. Deus, quando Ele é onisciente, Ele não deixa de ser onipresente para ser onisciente. Ele é tudo ao mesmo tempo. Jesus Cristo também, da mesma forma. Ele estando aqui, nós lemos os textos que Ele conhecia os corações dos homens que estavam com Ele. Ele sabia os tempos futuros. Ele conhecia, Ele via as pessoas antes de acontecer. Ele já estava vendo o que estava acontecendo. Não há maneira de pegar Jesus de surpresa. Ninguém pegou Jesus de surpresa. Então, quando nós entendemos isso, que Jesus Cristo aqui, Ele não se despe da sua onisciência e da sua onipotência, então nós caímos numa situação interessante. Nós caímos numa situação de um homem, um Deus que se encarnou em homem. Ele estava aqui em carne, Jesus estava em carne, e Ele podia ter feito muito mais coisas do que Ele fez. Ele podia não ter se entregado a morrer na cruz. Ele poderia, por Ele próprio, falar assim: cansei de estar aqui, levantar-se e ir embora, subir aos céus pelo seu próprio poder, porque Ele já era poderoso. Ele não foi todo poderoso depois. Ele já estava nele, os atributos de Deus estavam nele, então Ele poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele poderia sair daqui e estar no céu, mas Ele... Então, quando você vê isso, você vê que Jesus Cristo se anula. Ele se anula para morrer na cruz. Ele se entrega. Homem nenhum tinha poder de matar Jesus. Nenhum poder, nenhum governo dessa terra tinha poder de matar Jesus. Por isso que Ele fala com Pedro: não, eu estou me entregando. Ele fala com Herodes ou Pilatos, não sei, e fala assim: olha, você tem poder sobre mim porque do céu te foi dado. E quem deu esse poder para Ele? O próprio Deus. Então Ele se entrega. Quando você entende a entrega de Jesus na cruz, você vê então que é uma coisa muito maior. Eu ainda não vou entrar ainda dentro da mensagem de hoje. Quer ver? Vamos lá Vou sentado mesmo, depois nós vamos entrar. Em Josué, no capítulo 5, a partir do verso 13 até o verso 15, ele se apresenta como o príncipe dos exércitos do Senhor. Agora,
essa palavra príncipe, para nós, na nossa cultura, é filho de rei, não é? Só isso, parece que tem um poder menor que o rei. Só que tem uma outra conotação numa outra cultura. Na cultura oriental, o príncipe, ele não está abaixo do rei, ele é um representante do rei. Não era apenas príncipe aquele que era filho do rei, mas também príncipe era como se fosse embaixador. Então ele está aqui como embaixador, como a figura, como imagem de Deus, ele aparece para Josué. E Josué, quando bate os olhos nele, ele fala, Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz o meu senhor ao seu servo? Interessante que ele veio, Jesus aparece para Josué nesse capítulo, o que ele trazia na mão? Uma espada nua. Espada nua, alguém sabe a definição do que é espada nua? Sem a bainha, desembainhada. Desembainhada, fora da bainha, pronta para ser usada. É a mesma situação que nós vemos lá em Isaías 36, 35, 37. Isaías 37, 36, quando ele mata os filisteus. Ele tem na mão também uma espada. E ele é capitão dos exércitos do Senhor. Então Jesus não é um bocó. Não tente tratar Jesus como um bobo. Ele não é bobo. Você teria coragem de chegar perto, por exemplo, perto de um general em tempo de guerra, em que as leis são outras, são mudadas, em tempo de guerra, chegar para esse general e ficar brincando com a cara dele, fazendo algo com a cara dele? Alguém aqui teria coragem de fazer isso? Algum soldado teria coragem de fazer isso? No mínimo ele ia para a corte marcial ou iria ser executado. Não é isso, Renato? Ia ser executado, pena de morte. Não pode, você não brinca. Assim é Jesus Cristo, ele não é brincadeira. Então, aí o interessante é um sinal que ele dá, que ele fala com Josué. No verso 15, ele fala assim, ó, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é... Qual situação que teve isso? A mesma coisa. Quando Moisés vê a sarça ardente. Então, é o mesmo comportamento, significando o quê? Que é o próprio Deus que está ali. Então não há maneira de falar, não, isso aqui é um anjo que mandou, Deus mandou um anjo que está aqui, deve ser Miguel, né? Porque é de guerra, né? Deve ser Miguel, porque é de guerra. Não é Miguel. Está aí o próprio Jesus Cristo. A mesma frase que ele usa, ele fala com Josué. Josué adorou ele e ele aceitou a adoração. Anjo não aceita adoração. Então, é Jesus Cristo que está aqui. Recapitulando as aparições de Jesus, as manifestações, as parousias, na verdade, tem um nome que chama isso teofania. As aparições de Deus por meio de Jesus Cristo no Velho Testamento. Nós não ficamos com essa lacuna para preencher. Semana passada, então vamos preencher. Temos também, interessante, quando Deus aparece para Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, do verso 13 ao 14, diz assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem qual o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quem está falando isso? Deus falou o nome para Moisés, a identificação para Moisés, que ele fala com os outros é, eu sou. Então essa palavra eu sou, quer dizer quem então? Deus, é Deus. Quem se identifica como eu sou, é Deus. Então vamos lá agora em João. No livro de João, no capítulo 8, versos 57 e 59. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem que está falando aqui então? Jesus Cristo, o próprio Deus. João 8, 13 a 15. 57 a 59. João 8, 57 a 59, Jesus se declara então Deus. Para quem ele, mas ele não está falando com qualquer um, está falando com Anás e Caifás, não é isso? O contexto? Está falando com os sacerdotes, com o doutor da lei, então ele sabia. Quando ele abriu a boca e falou eu sou, ele sabia que eles iam entender a quem ele estava se referindo. Ele sabia muito bem, ele estava se identificando, olha, eu sou. Não brinca não, aqui está falando é Deus. Então, ele falando que ele eu sou, e você tendo consciência do que Jesus é,
Como então eles o pregam na cruz? Só pode ser então porque ele se entrega. Ele se entrega. Ele se entrega. Agora, pior do que isso, pior do que a pessoa achar que Jesus é um bobo, que ele veio aqui para morrer, é um trouxa, não sei o quê, é porque a morte não quer dizer nada para Jesus. A morte não quer dizer nada. A morte para ele não quer dizer nada. Ele não teve medo da morte, nunca teve medo da morte. A morte, ele já viu a morte antes de houver mundos, ele já sabia o que era a morte. Porque ele já era cordeiro morto antes da fundação do mundo. E aí, você é levado a pensar, e foi ensinado a você, até mesmo por musiquinhas que você cantou, porque a maioria dos cristãos, dos evangélicos, tem a sua fé baseada em música e não na palavra de Deus, que fala que os seus pecados cravaram Jesus na cruz, Jesus morreu, os seus pecados estavam, então é como se o pecado seu prendesse Jesus na cruz. O seu pecado estivesse nos pregos de Jesus. Vamos esclarecer uma coisa. Alguém sofreu mais que Jesus na terra? No plano humano, de chicotada, de ser pregado na cruz. Será que teve alguém que já sofreu mais do que ele? A coroa de espinho. Na história você vai achar pessoas que sofreram mais que Jesus, fisicamente. Você vai achar pessoas fritas no azeite, vivo. Você vai achar pessoas queimadas vivas. Então você vai falar, não, peraí, o sofrimento de Jesus, das pancadas, de ser pregado na cruz, deixado de pendurar, muitos foram pendurados e mortos na cruz também, não foi só ele. Se fosse uma morte exclusiva, se tivessem criado uma forma de matar Jesus, não, esse sofrimento ninguém mais experimentou, mas muitos experimentaram a cruz. Muitos, tanto é que ele estava crucificado com 2 ladrões. Hoje, você encontra na história, você encontra pessoas que foram dilaceradas vivas, rasgadas vivas. Na Idade Média, eles pegavam a pessoa, amarravam em cima de uma mesa e tiravam as vísceras para fora e ia esticando as tripas do cara até quando dava, com o cara vivo. Se você viu aquele filme Coração Valente, quem já viu? No final do filme, você não entende o que está acontecendo com o Mel Gibson, que eles só filmam daqui para cima. Mas você vê as ferramentas em cima da mesa. Fizeram isso com o Wallace. Fizeram isso com ele. Esticaram as suas tripas, o seu estômago, arrancaram as vísceras depois que o mataram, depois que cortaram a cabeça dele. Então, sofrimento físico. Então, o sofrimento físico pode ser igualado pelo homem. O que Jesus sofreu pode ser igualado pelo homem. Mas o grande problema é que nós caímos aqui, então, num paradoxo. Então, qualquer um que sofresse igual Jesus poderia estar morrendo por outro. Poderia salvar a humanidade. Mas nós temos uma diferença em Jesus. Sangue inocente. Ele não pecou. Qualquer um de nós aqui, se morremos, estamos em pecado. Jesus também tem uma diferença. Ele é o Deus encarnado, ele se entrega. Nós, por mais que nós falamos que não vamos, se juntar 5 caras, nós vamos. Se juntar 5 homens, nós a gente vai. Não, para mim 6, né, que eu sou um pouco mais forte. Então, se juntar 5 homens, a gente vai. Agora, Jesus, ainda que se juntasse todo o governo da humanidade, toda a humanidade não conseguiria fazer o que fizeram com ele, se ele não permitisse. Tanto é que ele fala com Pedro: Pedro, se eu quisesse, o meu pai enviaria o quê? Legiões de anjos para aqui. E quem pode com um anjo? Quem pode com um anjo? É mais forte que um homem. E mais do que isso, é de outra natureza. Nós estaremos lutando com um ser de outra natureza, de outro lugar. Não sentiria dor como a gente sente, né? Se desse um murro nele, ele não ia sentir, né? Não ia sentir. Então, é inconcebível isso, então. Então, por que isso? Qual, então, é o sofrimento de Jesus que ultrapassou o sofrimento que, ainda se juntasse todas as estrelas morrendo do universo, não se equiparam ao sofrimento de Jesus? Isaías 53, vamos ver? Isaías 53, um retrato fiel da morte de Jesus, e um retrato que nós não vimos, que não transparece, ainda que nós estivéssemos lá espectador da crucificação, nós não perceberíamos isso que é falado em Isaías. Ainda que nós estivéssemos debaixo da cruz, olhando a morte de Jesus, olhando nos olhos dele, ouvindo as palavras da cruz, nós não perceberíamos uma coisa que aconteceu, que não foi visível, mas aconteceu. Isaías 53, verso 10. Eu gostaria que você aprendesse esse versículo. Aprendesse Isaías 53 e centrasse a sua interpretação a partir do verso 10.
Isaías 53. Que aí você mudaria a sua forma de ver os outros versículos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Aí nós temos agora uma coisa. Pensa, guarda essa palavra enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Qual outro ser humano colocou a sua alma por expiação do pecado da humanidade? Ninguém. E nós temos aqui uma alma preciosíssima, uma alma imaculada, sem mácula. Não existe Maria imaculada, existe Jesus imaculado. Só ele que é cordeiro, porque o cordeiro tinha que ser oferecido sem mácula. Porque representava o quê? Um cordeiro bonitinho, branquinho. Se ele tivesse uma unha quebrada, ele não poderia ser oferecido por expiação do pecado no Velho Testamento. Então essa mácula, esse machucado, essa enfermidade, esse defeito, já o desqualificaria para ser oferecido. Então Jesus não tinha defeito nenhum, nem mácula nenhuma. Era um ser humano perfeito. E eu me atrevo a dizer que até o esqueleto, os ossos, a forma física, a composição dele, ele não tinha defeito, ele não tinha unha encravada. Pode ser até exagero, mas a Bíblia fala que tinha que ser perfeito. Eu posso ser bonitão aqui, mas eu posso estar faltando o terceiro dedinho do pé esquerdo, e você não subiu, você não sabe, eu estou de sapato. Jesus era perfeito em seus caminhos, perfeito na aparência, perfeito em sua composição física para ser cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, vamos lá. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua. Guarde também, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O que tem na mão direita de Jesus? Que está lá em Apocalipse. Vamos lá? Aqui ainda tem que falar isso, para nós podermos fechar isso aqui, para podermos ir lá. Em Apocalipse, no capítulo 1, Apocalipse 1, verso 16. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu aguda a espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. O que tira a mão direita dele? O que significa os 7 estrelas? As 7 igrejas. Então, quando fala em Isaías 53 que o prazer do Senhor prosperaria na mão dele, nós caímos também em João, que o quê? Que Jesus fala? Eu edificarei a minha. Então, o bom prazer do Senhor é a igreja com I maiúsculo. Pessoas e não paredes, não denominações. Então, o bom prazer do Senhor são os salvos. Prosperará nas mãos dele, porque nós estamos tratando aqui da morte de Jesus por expiação de pecado. Agora, expiação de pecado para Jesus morre então por toda a humanidade e todinha, sem faltar um? Não, Jesus morre pela igreja. Porque muitos não vão querer, não querem nada com Jesus. Se você entrar no raciocínio que Jesus morre por toda a humanidade, você está anulando a morte de Jesus. Presta atenção. Se você afirmar que Jesus morre por toda a humanidade, você está anulando a morte de Jesus, porque se fosse assim, não era para ter ninguém no inferno. Porque ele morreu por todos. Não, meu amigo. Você tem que ler Efésios, você tem que ler Romanos, para você ver que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 12. Isso é muito pesado. Mas não podemos passear, não podemos sair fora do raciocínio sem você entender isso. Então Jesus morre, sabendo que muitos são chamados e poucos. Isso vai tomando uma forma, uma dimensão. Quando você começa a entender isso, vai tomando uma dimensão pesada. E pesa muito mais ainda quando você senta, lê a palavra, é convencido do seu pecado, se converte, nasce de novo, aí nasce em você o seguinte pensamento: eu não sou digno de nem pronunciar o nome dele.
porque eu não sou melhor do que ninguém. Então, porque eu estou aqui e Ele está revelando para mim a sua palavra. O que tem em mim? Nada de bom. Nada de bom. Essa é a consciência do Evangelho. É que em mim não há nada de bom. Essa é a consciência primordial do Evangelho. Quem fez a obra foi Jesus. Depois nós vamos entrar na mensagem de hoje. Isso aqui é a finalização do domingo passado, para nós introduzirmos. Então, verso 10 de Isaías 53, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Essa palavra enfermar é enfermidade? É doença? Não, não é doença. Qual a maior doença do ser humano? É a AIDS? É o câncer? É o pecado? Essa é a doença humana. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. A interpretação literal desse versículo, pelas suas pisaduras, pelas machucaduras de Jesus, pelo ato que ele sofreu de ser moído na cruz, o nosso pecado é perdoado. A interpretação correta é essa. Que ao Senhor, então, quando Deus moe Jesus, porque quem mata Jesus na cruz não é o seu pecado. Eu tenho a notícia para te dar que não é o seu pecado que mata Jesus na cruz, é o próprio Deus que mata Ele próprio na cruz a seu favor. Ao Senhor agradou ele, fazendo-o enfermar, trazendo o pecado da humanidade sobre ele, que o resto do versículo completa, que o quê? Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Agora, do pecado, está escrito aí dos pecados? Não? Por que do pecado no singular? Aí nós caímos em Paulo. Por um homem entra o pecado e por um homem sai. Qual que é o primeiro pecado, o pecado primaz que o homem fez através de Adão? Desobediência. Adão não precisou de mais de um pecado para ser expulso da presença de Deus, não. Foi por causa de um pecado, Adão foi expulso da presença de Deus. Expulso. Então ele começa a obra redentora desde a origem, meu amigo, do primeiro pecado. Então quando fala, a sua alma foi colocada por expiação do pecado, aí você pode completar, e de tudo que adveio dele durante toda a história. Da nossa queda, da nossa separação de Deus. Nossa separação. Então, ele se interpõe entre Deus e o homem, porque o martelo, o machado estava posto à raiz. Vamos lá em Salmo capítulo 5, verso 5? Salmo 5, 5. Porque, irmão, uma coisa é você quebrar dogma. O dogma talvez é arraigado na sua mente por repetição. Você tem que deixar o Espírito Santo te mostrar na palavra que os dogmas, aquilo que você cria e achava que era verdade, não tem fundamento bíblico. E quando você traz para o fundamento bíblico, meu irmão, é como se botasse um cacto na sua mão e mandar você apertar. Dói mesmo, machuca. Machuca. Arrancar um dogma, arrancar uma cultura que foi enraizada no seu coração, dói. Essa cultura que nós vamos mexer agora é o seguinte: Deus odeia o pecado, mas ama o... Vamos ver se é assim? Salmo capítulo 5. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fala para mim. 5:5? Isso. Salmo 5:5. Vamos ler o 4:5. Primeira coisa, o primeiro fundamento que eles acham: para Deus ama o pecador, odeia o pecado, mas ama o pecador, está no Salmo 5:4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então Deus, ele odeia o que aqui? O pecado, a iniquidade. Agora, definido o que é iniquidade. Iniquidade é um pecado comportamental, que já faz parte do caráter da pessoa. A pessoa é assassina, mata 5, 6, 10, para ele é a mesma coisa. Então é iniquidade, pecado repetido, vira parte do caráter. A pessoa é adúltera, já trai a mulher dele uma vez, 2, 3, 4, 5, 10. É adúltero. Ele é adúltero. Então é iniquidade. Aí nós temos também a pessoa que mente. Para ela não tem dificuldade nenhuma em falar mentira. Faz parte do caráter dela já. Então se torna iniquidade. Deus não tem prazer nisso. E aqui está falando que não tem prazer nisso. Aí fala, está vendo? Aí Deus odeia o pecado. E vamos ver no verso 5. Os loucos... Quem que a Bíblia chama de louco? É retardado mental, a pessoa que tem problema mental, deficiência mental? Não, ele fala louco é aquele que transgride a palavra conscientemente.
Aquele que transgride a Bíblia com consciência. Louco. Essa noite pedirão sua alma. Quando ele fala lá com o camarada do celeiro, porque ele achou que podia se sustentar por ele próprio. Foi chamado de louco por Deus. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos aqueles que praticam a... Quem pratica a maldade? Quem pratica o pecado? O pecador. Deus se aborrece deles. Como que eu posso falar que Deus ama o pecador? A palavra diz que não. Tem uma outra referência, Ronaldo? O Allen fala muito. É o Salmo 10. É o Salmo 10. Não lembro. Depois eu acho esse fala. Então você não pode falar isso. Por que você não pode? Não tem base bíblica, meu irmão. E crente fala o que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não inventa. Não inventa. Por que isso? Por que eu falo isso? Porque nós temos um Deus que é justo, que não toma o culpado por inocente. Aquele que é culpado, ele é culpado. Ele não fala, não, esse é inocente. Não toma o culpado por inocente. Está onde, o irmão Mondemir? Deus não toma cuidado por culpado. Abacuque 3, Deus não toma o culpado por inocente. Naum. Não toma o culpado por inocente. É culpado. Então, se não, pintando esse quadro lindo e maravilhoso, de Jesus sendo um Deus poderoso, sendo um Deus que tem consciência do nosso pecado, é um Deus irado, vamos falar um pouquinho da intercessão de Jesus Cristo em favor da igreja, em favor dos santos. A coisa é séria. Isso tudo nós estamos falando da personalidade, dos atributos de Deus. Os atributos de Deus, eles aparecem para os ímpios de uma forma e para os cristãos, para a igreja, de outra forma. Você quer ver um exemplo lindo que eu acho? Quando fala assim, quem habitará lá em Salmos, Salmo 24. Acho lindo isso. Sim, mas ainda não é esse. Quando fala quem habitará nas chamas eternas, alguém me lembra isso, que não estava no script, lembrei agora. Então, tem um texto, quem achar, me lembra, fala quem subirá ao monte, santo do Senhor, quem habitará no meio das chamas, 24:3, esse bem que habitará nas chamas eternas? Não, aqui está na sua casa, não, é um que fala de chamas eternas no monte do Senhor. Então, temos chamas eternas no monte? Oh, glória a Deus, temos. Lá no céu, tem chama eterna? Tem, que não se apaga e tal. Mas só que a igreja está lá e não se queima. Agora, quem vai para o inferno, o que tem no inferno? Chamas, não é? Salmo 23 fala o quê? Prepara, que enche o meu cálice e transborda. Falando que o meu cálice está transbordando diante dos meus inimigos. Coisa linda, um cálice para mim. Que nós, né? Aí Jesus na ceia dá o cálice para todos. Mas nós temos o cálice da ira de Deus, lá em Salmos também, que vai ser derramado sobre o ímpio. E nós temos as 7 taças que estão derramadas no Apocalipse. Então nós temos duas figuras sempre. É uma dicotomia. Para a igreja quer dizer uma coisa, para os ímpios outra coisa. Então a ira e o zelo, a ira para os ímpios é ira. Para a igreja é zelo. Vai diferenciando o modo de Deus tratar a igreja e tratar o ímpio. É muito diferente isso. Então, quando nós falamos de Deus irado, você pensa assim, meu Deus, então Deus com a igreja é misericórdia. Estamos falando da ira de Deus com a humanidade. Com a igreja, a ira se torna zelo. Ele zela por nós. Então, vamos lá. Então, vamos começar então a falar acerca da oração intercessória de Jesus, sobre o caráter intercessório de Jesus Cristo e a sua morte eficaz, feita uma só vez, como foi relatado em Isaías. Até o ladrão reconheceu nele que ele era inocente. Ele não falou que era inocente. Jesus nenhum falou assim, eu sou inocente, não me matem. Não, ele não abriu a boca. O outro falou, não, e nós estamos aqui porque merecemos. Agora ele está aqui e não fez nada. Ele não fez nada. Nós estamos aqui porque merecemos. Agora, o interessante é o ladrão reconhecer em si mesmo o pecado. Aí o que Jesus fala com ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o que é? Nós precisamos do que então? Arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Engraçado, você fala esse versículo, arrependei-vos e credes no Evangelho, as pessoas às vezes não creem, né? Mas se você falar assim, olha meu irmão, vem que você vai ganhar a casa, a pessoa vem. Mas arrependemos e cremos no Evangelho, não quer entender. O difícil é esse, né? O difícil é entender isso. Nós temos o caráter intercessório de Jesus Cristo.
Ele começa em João capítulo 17, mas eu acho que ficou uma ponta aqui, peraí, uma ponta na cruz aqui, deixa eu ver. Eu falei até a morte de Jesus, né? A morte que ele morreu por nossos pecados, se interpõe, ele sofre a ira de Deus, como você vê lá no jardim de Getsêmani, quando ele fala, Pai, afaste de mim esse cálice, que ele não está falando da morte, medo da morte, ele não está falando de medo da morte dele, ele não estava com medo de sofrer a morte da cruz, ele estava sim reconhecendo que o cálice da ira de Deus seria derramado sobre ele, ao invés de ser derramado sobre você. Ele estava reconhecendo isso. Eu vou experimentar o cálice da ira. Interessante, o cálice da ira de Deus. E ele sendo Deus, então Deus se coloca contra ele mesmo. Acha esse conceito. Deus se coloca contra ele mesmo. Deus contra Jesus, contra a personificação de Deus aqui na terra. Deus se coloca contra ele mesmo em favor de você. Em favor de você. Não tinha outra força para se equiparar com Deus. Imagina se você pusesse o diabo para morrer. Se Deus matasse o diabo por sua causa. O diabo sofresse a ira de Deus por sua causa. Tem condição? Por quê? Porque o diabo nunca se equipara a Deus. Não está no mesmo nível. Ainda que Deus falasse assim, eu vou matar você por causa do pecado, você fez a humanidade cair, então eu mato você, Satanás, que a humanidade vai estar livre do seu jugo. Tinha condição de fazer isso? Hã? Aí o diabo está valendo alguma coisa. Mas Deus chama o diabo de ninguém. Para ele é ninguém. É uma não pessoa. Uma não pessoa. Quando não chamo de cachorro, né? Eu chamo de cães, né? Os cães não andarão. Lá de fora ficarão os cães. Quando eles chamam o diabo de cachorro, aí o pessoal quase chama o diabo de Deus com medão. Não, o diabo e Deus batendo de frente. Não, meu amigo, sem condição de bater de frente com Deus. Sem condição. E não tem nada a ver com ele, ele falou. Vamos lá então. Isaías 33, né? Vamos lá. Isaías 33, 14. 14 e 15, é isso. Que você, quando você coloca, às vezes te foi ensinado que o céu é um branco inconcebível, de uma roupa branca inconcebível. 33 quanto? 14. Ah, tá marcado. Aqui, ó, fogo aqui. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aí ele responde, que está lá em Salmo 24. O que anda em retidão, em que anda em justiça e que fala em retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Eles estão perguntando, os ímpios perguntam, nós não conseguimos habitar lá, quem vai habitar lá no meio das chamas eternas? Ele está falando de chamas eternas aqui do céu, do lugar santo. Está falando da habitação de Deus. Ele não está falando do inferno, porque o ímpio vai para a chama eterna, mas é a chama eterna do inferno. Por que que o fogo não nos come, não nos consome? Por que nós não sofremos com o fogo? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então vamos lá. João capítulo 17. Jesus Cristo, ele ora a partir do verso 20 pela igreja. Vamos ver? Vamos ficar de pé agora vamos entrar na mensagem de hoje. João 17, 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Não, eu tenho que dar uma pausa, peraí. Vai crer em Jesus através de quê? Pela palavra. Não é por teatro. Não é por pantomima. É pela pregação da palavra. Do jeito que ela é. Isso sim faz você crer em Jesus. Outras coisas faz você crer em outras coisas. Outras coisas faz você crer, coisas carnais faz você crer em coisas carnais. Somente as coisas espirituais te fazem discernir as coisas espirituais. E o que é espiritual? A palavra. Hão de crer através da palavra, pela palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Curva sua cabeça, Senhor Jesus, conforme a tua infinita graça, Senhor bendito. Nós, ó Deus, adentramos, ó Pai amado, ó Deus amado, o nosso coração agora, Pai. Arrancamos de nós toda preocupação. Pedimos ao Senhor que arranque a preocupação de nós. Olha, ó Deus, o que nós nos distraímos, ó Pai amado, pedimos, ó Pai, que tire de nós, meu Deus. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça, Pai amado, de aprender a tua palavra e a tua palavra somente, meu Deus. Nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se sentar. Graças a Deus. Amém. Nós temos uma oração intercessória em que Jesus pede. Jesus pede por quem? Pela igreja. Ele pede apenas pela igreja ali, para os apóstolos que estavam ali contemporâneos com ele, os discípulos, aquele povo que cria nele, que andou com ele ali. Ele está pedindo só por eles? Não, ele pede para frente, não apenas por este, mas por todos aqueles que pela sua palavra, hão de crer nele. Então, qual é a condição para você crer em Jesus? Qual a forma de apresentar Jesus para você? Qual a forma de esclarecer a você acerca de Jesus Cristo? Qual a forma de fazer você conhecer a Jesus? Só através da palavra, através da pregação do Evangelho. Expondo Jesus Cristo, expor Jesus, não é apenas expor um Jesus amigável, não expor apenas um Jesus que te chama, um Jesus que está te amando, Jesus te ama e eu também, Jesus tem um plano maravilhoso em sua vida. Não é apenas isso. Há uma coisa que há de se revelar acerca de Jesus Cristo para as pessoas: o juízo de Deus executado através de Jesus. O juízo de Deus que virá sobre essa terra executado por Jesus. Vamos ver? João capítulo 5, verso 22. No mesmo livro de João, é chamado o Evangelho do Amor. Nós temos um executante de João 3,36. João 3,36, quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. O executante está no capítulo 5, João 5, 22. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também, verso 21, estou lendo. Assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, quem é o executante do juízo de Deus? Por que ele é o executante do juízo de Deus? Por que ele tem essa prerrogativa? Porque foi ele que salvou. Ele que morre na cruz. Se ele morre na cruz, ele sabe, ele conhece, o que ele fala? Eu conheço as minhas ovelhas. Então, esses aqui são meus, e ao mesmo tempo, quem tem o poder de escolha? Quem já catou feijão aqui? Quem já catou feijão? Você separa o que é bom, o que é lixo, você tem o poder de separar o que é bom, automaticamente o que é ruim fica, você junta e lança fora. Da mesma forma, Jesus, tendo o poder de juízo, só o ato dele tirar o que é bom, os que são deles do mundo, ele está executando o juízo, porque está separando os que não são dele. E o juízo executado em Apocalipse: colocarei à minha destra as ovelhas, e à minha esquerda o quê? Os bodes. Só o ato dele recolher o que é dele, já está separando, já está executando o juízo. Ainda assim, e seria muito bom se fosse só isso.
Seria muito bom se fosse só isso. Se for só separar e tchau, estou levando os meus. Não. Todos os que sobraram vão passar na frente dele e ser julgados por ele no grande trono branco, em que ele está ali como juiz. Ele está como juiz. Agora nós, como igreja, nós temos também um agente judiciário, que Jesus é o nosso advogado. Mas para os ímpios, ele é outro agente judiciário. Está vendo a dicotomia de novo? Para os ímpios, ele é outro agente, ele é o próprio juiz que vai julgar os vivos e os mortos. Ele julga. Para nós, a igreja, ele defende. Os ímpios, ele julga. E da boca deles sai a condenação. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Agora, se não vos conheço, toma ainda um teor muito pior e pesado. É porque os olhos de Deus, como é proclamado na Bíblia, percorrem toda a terra, não é? Então ele conhece toda a humanidade. Esse conheço que ele está falando aqui, não é o conhecer de saber o nome, porque ele sabe o nome de todo mundo. Conhecer que ele está falando é não consegue ver em você, ver na pessoa que ele está se referindo, que eu não vos conheço, ele não vê o selo da promessa que fala em Efésios 1,13. Se não tem o selo da promessa, se não creu no Evangelho da salvação, e se não tem nele o Espírito Santo, Jesus não o reconhece. Não o reconhece, não o conhece, porque ele não é filho de Deus. Então esse não os conheço é muito mais pesado. Esse não conheço vocês, porque eu não reconheço em vocês a obra da salvação que eu executei, a obra da cruz. Então você não tem valor para mim, eu não te comprei. Resumindo, eu não te comprei. E o texto sendo mais pesado ainda, porque esse texto está falando daqueles que em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. Ele fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a... Então, já falamos lá atrás o que é iniquidade, não é? Então são pessoas que, apesar de levarem o nome de Jesus, têm o pecado como característica do seu caráter. Não são nascidos de novo, não são convertidos, não são filhos de Deus. Então não adianta fazer parte de uma congregação, não adianta fazer parte de um lugar, não adianta você pode fazer parte, meu irmão, pode abrir uma igreja amanhã, falando assim, igreja do trono de Deus, que eles entram com caixões, e só de botar o pé na igreja, o morto pula do caixão e sai dando glória a Deus. Não adianta fazer parte de um lugar desse, se o líder em questão, se as pessoas que estão ali não são nascidas de novo, eles não são salvos. Apesar de executar e ter sinais, você vai achar coisa podre, meu irmão. Agora, quando você acha coisa podre, é porque não é nascido de novo. Porque coisa podre que eu falo é pecado de longa extensão. O que é o pecado de longa extensão? É a iniquidade, que leva anos praticando a mesma coisa, apesar de professar o nome de Jesus. A pessoa não consegue mudar de vida. Quando você vê a vida de alguém que já foi, não, esse aqui já foi, esse aqui, coitado, ele aprontou muito, apesar de ele era crente, mas aprontava muito, de um certo tempo para cá ele mudou, você vê que a pessoa se converteu. Agora, quando a pessoa vem durante anos fazendo a mesma coisa, já está no 5º casamento, estou falando de líder, está no 5º casamento já e continua seguindo aquela vida, ali nós temos a iniquidade. Isso é coisa séria, meu irmão, isso não é brincadeira. Igreja com I maiúsculo, é povo chamado para fora, chamado do mundo, das iniquidades, de tudo que é. Agora, pecar, nós pecamos, ninguém aqui está livre de pecado. Se Deus quisesse lançar no inferno pelos pecados de hoje, ele podia lançar, ele pode lançar, mas nós o que? Carregamos em nós o espírito de arrependimento, que é o próprio Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do... o Espírito Santo, a obra dele não é convencer da justiça, do pecado e do amor, não, é do juízo. Nos coloca frente a frente com Jesus e reconhecemos nele o justo juiz. E nós tememos a Deus, não pelo que ele pode fazer conosco, não. Nós tememos a ele, porque nós sabemos o que ele pode fazer com a humanidade toda, com o mundo todo, e mesmo assim, ele nos traz para junto dele e nos faz andar com ele. É por isso que nós tememos a Deus, que nós andamos com aquele que é fogo consumidor. Por isso é que cria em nós temor de Deus.
O temor de Deus não vem pelo que você lê, ele vem com nuvens, não. O temor de Deus é muito maior, porque ele nos traz para junto de si e nos chama de meu filho. Isso é que dá temor a nós. Nós falamos, meu Deus, apesar de mim, eu não sou consumido por ele, que é a justiça pura, que é a santidade pura, e eu sendo iníquo, eu sendo um pilantra, um pecador, eu já aprontei muito, mesmo assim, ele me quis. É isso que causa temor em nós. É o que eu estava conversando uma vez com o Renato, e nós estávamos falando que nós como vaso de barro, barro podre, nós como vaso frágil, de barro mesmo, nós carregamos um conteúdo preciosíssimo em nós, que excede em muito, muito, muito o valor de toda a humanidade, que é o Espírito Santo. Nós carregamos em nós. É isso que tem valor, meu irmão, a vida cristã. É isso que tem valor, ser filho de Deus. Que não se compara em nada nesse mundo, não se compara a riqueza, não se compara em bem, não se compara em nada, porque isso, meu irmão, os profetas almejaram por isso, como está escrito em Pedro, os profetas profetizaram sem saber o que estava falando, porque o Espírito de Cristo estava neles, e falava acerca disso, que nós, a igreja, experimenta desde a morte da cruz, desde Atos capítulo 2 até os dias de hoje. Que profeta nenhum, Isaías não experimentou isso, Jeremias não experimentou isso, Abraão não experimentou isso, de carregar Deus em si próprio, como a igreja carrega. E outros querem voltar às velhas coisas, voltar às alianças de Abraão, voltar às alianças de José, voltar lá atrás, igual quarta-feira nós estávamos falando sobre isso. Querem ser filhos da escrava, querem ficar no Sinai, querem ficar em Jerusalém, mas nós pertencemos, Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, né? Mas nós pertencemos a Jerusalém, que é celeste. Por que nós não estamos presos a lugares, né? A lugar. Jerusalém é melhor, Renato. Não, está lá agora o templo em São Paulo, tem não sei o que em tal lugar assim, não há água do Jordão. Por que para isso nós não temos valor? E por que isso não tem valor para nós? Porque nós somos estrangeiros nessa terra, então isso aqui não tem valor para nós não pertencemos a esse lugar. Nós somos peregrinos, então pode ser água do Jordão, pode ser de Jequitinhonha, pode ser da bica da roça, para mim é a mesma coisa. O que importa para mim é a água da vida. Isso é que importa para mim. Porque isso tudo são rituais que apontavam, era como espelho, apontavam para o que ia se cumprir. Lá Abraão, Isaac, todo mundo apontava para coisas que ia se cumprir. Para nós já se cumpriu. Já cumpriu. Agora nós vivemos as benesses dessa nova aliança. Nós vivemos agora a graça de Deus que nos foi dada pela nova aliança, pelo sangue do Novo Testamento, pelo sangue da nova aliança, que é compartilhado com todos, e não para apenas alguns no meio da igreja, não para toda a igreja. É o que nos nivela como todos os homens, pagos pelo mesmo preço que é o sangue de Jesus, porque nenhum aqui é mais caro que o outro, não. Todos fomos comprados e nos nivelou como sacerdote, sendo ele apenas o único sumo sacerdote que existe. Amém? Então a oração intercessória de Jesus, você pode pensar assim, o ofício sacerdotal de Jesus, ele intercede. O ofício sacerdote era interceder pelo homem. O sacerdote, no Velho Testamento, ele ia uma vez por ano, né, pelo lugar do Santo dos Santos, a casa se enchia de fumaça, o Santo dos Santos, né, era cheio de fumaça, tinha você que já está caminhando há mais tempo com a gente, você tem consciência disso, mas deixa eu explicar aqui. A cortina que separava, você veio falar muito no véu, né, o véu que rasgou e tal. Esse véu, ele tinha 80 centímetros de espessura, não é de largura não. Como se tivesse a cortina aqui, a cortina fosse dessa grossura. Era grosso o véu era tecido, era grosso. O sacerdote enfiava debaixo do véu um incensário para encher o lugar, o santo dos santos, de fumaça. Lá era escuro, porque a única luz que iluminava era a presença de Deus. Lá era escuro, não tinha lâmpada. Lá tinha a Arca da Aliança. A Arca, quem já viu aqui nessas igrejas, a Arca da Aliança? Se for representar a Arca da Aliança como ela realmente era, imagina você um negócio feito de ouro, que recebia sangue sobre ela, aspergido sobre ela durante anos. Qual seria a aparência dela? É assim que teria que ser, porque é assim que era a Arca da Aliança. Ela recebia sangue, uma vez, sempre recebendo sangue, o sangue era seco lá em cima, era sangue seco. Então não é essa polidinho, bonitinho, não. A Arca da Aliança era tenebrosa. Sabe por quê? Porque representava o pecado, meu irmão. O pecado sobre a santidade de Deus. O nosso pecado
O nosso pecado era horroroso. Então, quando saía a Arca da Aliança, quando eles se transportavam, o povo vira toda ensanguentada, sangue seco, sangue de 10 anos atrás, sangue de 20 anos atrás, para lembrar o quê? Que o pecado está diante de Deus. Não é bonitinho, polidinho, que passava o paninho, não. Fedia. Fedia. Não é bem assim bonitinho, não. Era feio. Era feio. Não era linda. Nós vamos vê-la, porque ela está no céu, está na Apocalipse. Ela está no céu. Nós vamos vê-la lá como que é. Então, colocava ali o incenso, uma vez por ano, ele punha guizos no pé, guizos com um sininho no pé, que ele andava, plim, plim, fazer barulho. Porque quando ele entrasse lá dentro, se os lá de fora entrava só o sumo sacerdote, se eles parassem de escutar o barulho do sininho, era sinal que ele tinha morrido. Então, tinha uma corda amarrada no pé, que se o sacerdote morresse lá dentro, eles puxavam, porque ninguém podia entrar, que se entrava, morria. Então, puxavam pela corda o morto para fora, porque se ele morreu, ele estava em pecado. A presença de Deus não suportava pecado. Agora, o sacerdote, na noite anterior, ele passava a noite inteira recitando a lei e os profetas, para ocupar a mente dele, para ele não pensar em pecado, não pensar em outra coisa. Para quê? Para ele não pecar. Ficava a noite inteira recitando a lei e os profetas, ocupando a mente dele, para ele não pecar. Para ele não pecar. Ele ia oferecer o sacrifício para si, para ele próprio e para o povo. Ele precisava de sacrifício por ele também. Oferecer para si e para o povo, uma vez por ano. Fora isso, as festas e tudo também oferecia-se sacrifício. Então, era o quê? Oferecendo paulatinamente sempre sacrifício no templo, fogueira, altar de bronze, lava a mão e bota fogo no bicho, corta a goela de bicho, põe em cima. Era assim, a rotina do templo era essa. A rotina do templo era essa. Na Páscoa, então, misericórdia. Mas matava bicho adoidado. Por quê? Era estabelecido, tinha que ser feito assim para cobrir o pecado. Você vai achar no Novo Testamento, no Velho Testamento, a palavra cobrir o pecado da nação. Cobrir. Cobrir. Com Jesus é diferente. João bate o olho em Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele não cobre, ele tira o pecado. É diferente. Por isso que o sacrifício dele também é uma vez por todas. Então tá. Então, fazendo isso, ele entrava lá, oferecia uma vez por ano e saía. Tudo bem. Ficava vivo, mas graças a Deus, sobrevivi a mais uma festa da Páscoa. E aí vivia sua vida de sacerdote. Então ele intercedia pelo povo. Essa era a função do sacerdote, interceder pelo povo. Hebreus nos relata que Jesus Cristo, nos relata que ele, como sendo, ele sendo um sumo sacerdote, e é um sumo sacerdote diferente, porque ele tem também a função de intercessor. Por quem ele intercede? Por quem ele intercede? Por quem Jesus intercede? Por nós, pela igreja. Pela igreja. Agora, esse ato intercessório dele, você talvez, vou ler o Hebreus primeiro, você deve achar que assim, nós, Jesus até lá diante do Pai está se humilhando, porque eles pintam uma intercessão. Deixa eu pegar aqui, irmão. Qualquer dia eu vou... Hebreus 8. Tá. Vamos ler no verso 3, 8:3. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Então o sacerdote lá no Velho Testamento foi colocado para oferecer dons e sacrifícios diante de Deus, pelo povo, e ele também tinha que ter alguma coisa para oferecer. Também oferecia, então, por ele próprio. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, mas havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Se Jesus Cristo estivesse na terra aqui, ainda não seria sumo sacerdote. Agora vamos pular. 6. Romanos 6 também. Romanos 6 primeiro. Agora estou falando de Jesus. Mas agora alcançou ele, está falando de Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então Jesus Cristo, ele é um mediador, intercessor de uma nova aliança, de um concerto melhor, em que ele é o mediador. Ele está no meio, mediando a coisa, porque ele é o sumo sacerdote. No verso 9, no capítulo 9, não, ainda não. Verso 7,
confirmando aquilo que eu falei, verso 7 e 9. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, isso ele entrava lá com sangue, dentro da arca, dentro do Santo dos Santos, entrava com sangue, uma vez por ano, não sem sangue, oferecia por si mesmo e pelas culpas do... Então o sacerdote entrava lá para oferecer pela culpa dele e do povo. Isso é ponto pacífico, já falei agora a alegoria, como se dava. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. O caminho para chegar até Deus não estava descoberto. Dando a entender nós então que era só um, porque nem todo mundo tinha acesso, não é isso? Era só um, não estava coberto, estava descoberto. Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, e que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O sacerdote, quando ele oferecia ali no ano ali, ele saía de lá perfeito? Não, ele continuava homem. Então esse sacrifício não aperfeiçoava o homem. Não era capaz de aperfeiçoar nem aquele que oferecia. Esse aperfeiçoamento, se nós formos desdobrar esse aperfeiçoamento, então qual a diferença? Qual a diferença? Vamos dizer assim que o Diego é do Velho Testamento e eu sou da graça. Fizeram um sacrifício de um cordeiro a favor do Diego. Hebreus afirma que nem o sacerdote que ofereceu foi aperfeiçoado, e nem o Diego foi aperfeiçoado. Ele vai continuar tendo as mesmas práticas, vai continuar tendo os mesmos desejos carnais, vai continuar sendo a mesma coisa lá no Velho Testamento. Eu que sou do Novo Testamento, eu tenho sobre mim o sacrifício de Jesus. Eu continuo tendo as mesmas práticas, mas eu continuo tendo os mesmos desejos. Não continua? As práticas podem ser mudadas pela renovação da nossa mente. Romanos 12. Posso transformar. Agora, a minha carne vai ser transformada pelo sacrifício de Cristo? Mas operou-se uma coisa em mim. Importa-vos nascer de novo. Aí, aqui no Velho Testamento, o sacrifício era aparente. Era só externo. Quando eu venho para a graça, o sacrifício de Jesus, ele envia para mim também que é o Consolador, que o quê? Vai gerar de novo o meu espírito, eu vou ser nascido de novo, e aí é muito mais eficaz a aliança de Cristo. Porque não pôde aperfeiçoar a Cristo, porque ele já era perfeito, mas aperfeiçoa todos aqueles que se colocam debaixo da aliança dele. São aperfeiçoados, como Paulo fala, que nós vamos brilhando, o dia do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí vem Paulo e escreve: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver o quê? Você vai amadurecendo as suas coisas. E mais, ainda, lá no Velho Testamento, o Diego pecava lá atrás, ele só era perdoado se oferecesse um sacrifício por ele. Hoje não. Eu peco, continuo pecando, eu sou pecador. Mas eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Espírito Santo intercede por mim com gemidos, e tem um que intercede para mim junto ao Pai. Que nós temos duas funções. Ele está sentado no trono, não está? À direita de Deus. Então ele tem a posição de quê? Assentado no trono. Posição de quê? Rei. Mas o ato dele interceder é atitude de quem? Sacerdote. Então nós temos Jesus Cristo como rei sacerdote. Como rei sacerdote. Ele tem autoridade. E tem a intercessão. Quando ele intercede para a igreja, não se colocando de joelho: ô paizinho, olha lá, a igreja está sendo tomada, ali o fulano fez isso, perdoa. Não é essa a intercessão. A intercessão de Cristo é a própria presença dele, do sacrifício vivo diante de Deus, porque ele é sacrifício vivo, porque ele não permaneceu morto. Sacrifício vivo, consciente. A própria presença dele diante da sala em que habita toda a justiça.
que é o do trono de Deus. É a sala aonde habita toda a perfeição, toda a santidade. Diante de Deus não há imperfeição. Diante de Deus não há nada que não seja justo. Diante de Deus não há nada morto. Na sala do trono, onde Deus se assenta, na presença de Deus, há um sacrifício vivo. Que quando a presença dele está ali, porque ele está ali com as feridas que foram feitas na casa dos amigos dele aqui, foram feitas aqui na terra, está ali. Isso é, ele morreu pela igreja. Não precisa falar, eu estou aqui, interceda por fulano. Não, a própria presença dele já é um sacrifício intercessório, vivo intercessório, que nos defende diante do Pai. Como se precisasse de Jesus defender uma tese diante de Deus. Igual advogado faz, né, que eles fazem essa alegoria. Jesus está intercedendo, não faça isso pelo meu filho. Não, Deus sabe, esse é meu povo. O penhor está aqui do meu lado, assentado à direita, né? O penhor está aqui do meu lado. O penhor é o meu próprio filho. O penhor foi ele, e ele já enviou o Consolador. E eles são meus. Eles são meus. E quando ele se assenta como rei, é porque ele governa a igreja. Entenda uma coisa, quem governa a igreja é Jesus. Quem tem poder para governar a igreja é Jesus Cristo. Quem tem poder, meu irmão, na igreja é Jesus. Homem nenhum tem poder na igreja. A igreja pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Ninguém morreu pela igreja a não ser Jesus. Nós temos os mártires durante a história da igreja, mas eles eram irmãos como nós. Pedro é nosso irmão, meu irmão. Paulo é nosso irmão. Tiago, o irmão de Jesus, é nosso irmão. Não é cabeça sobre nós. Pedro não é cabeça da igreja. Paulo não é cabeça da igreja. A cabeça da igreja ainda é Jesus e vai ser para todo sempre. Amém. Não tem jeito de encaixar um ser humano ali, porque não cabe na obra intercessória. Não tem jeito de encaixar um homem, meu irmão, pelo sofrimento. Porque Deus não moeu ele pelos nossos pecados. Quem foi cru? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Glória a Deus. Mas ele não intercede por nós. Porque Deus não moeu ele pelo seu pecado. Ele só moeu a Jesus. Pedro tinha pecado. Se ele morresse em intenção de alguém, não adiantaria, que ele estaria morrendo por ele mesmo, pelo pecado dele. Como que ele vai morrer pelo pecado do outro? Por isso é que quando Jesus morre na cruz, ele não morre pelo pecado dele, porque ele não tinha pecado, ele morre pelos nossos. Por isso é que ele pode se interpor entre Deus e os homens. Porque a sentença estava dada desde antes da fundação do mundo. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Mas vem Jesus sem pecado, é morto injustamente. Então, por que ele foi morto então, sem injustamente? Por que ele foi condenado à morte injustamente? Porque ele se entregou à morte justamente, pelo meu e pelo seu pecado, porque sabia que precisava de um recipiente que resistiria ao derramar da ira de Deus, que você não resiste, eu não resisto, ninguém de nós resiste ao derramar do cálice da ira de Deus que foi derramado sobre Jesus. Você não comporta seu vaso de barro. Você não comporta a ira de Deus. A impiedade, os ímpios, sabe o que comporta a ira de Deus, meu irmão? Qual que é a coisa mais próxima que nós podemos ver? É o inferno aceso, queimando, comportando parte da ira de Deus. O lago de fogo, comportando uma parte da ira de Deus. Mesmo assim não era toda, porque não consegue conter a ira de Deus. Por que existe o inferno? Quem acende o inferno? A ira de Deus. Apocalipse fala que os homens ímpios, os demônios, serão atormentados diante de Jesus. Demônio não atormenta ninguém no inferno. Vamos ver? Me ajuda aí que eu já perdi esse texto, Apocalipse, acho que é 20. Vamos lá, meu irmão. Porque ficam as coisas assim, umas pontas sem, não pode ficar ponta. Tendo Jesus Cristo todo o poder e toda a autoridade, sendo ele juiz, sendo ele advogado. 20:10.
Depois, quando nós vamos falar sobre o diabo, nós vamos ter que citar isso aqui, para quê? Tirar também o véu que eles colocaram acerca do diabo. Colocamos o diabo com, olha, cuidado com o diabo, Renato. Se você expulsar demônio do demoniado, o demônio vai vir contra a sua vida, vai acabar com a sua vida. Então, como é que Deus é esse, então? Eu vou fazendo a obra dele e o diabo acaba com a minha vida. Então, eu vou parar de fazer, eu vou parar de servir esse Deus aí. Não, meu amigo, eu faço a obra de Deus e o diabo que se lasque, que se entenda com Deus. O problema do diabo é Deus, meu irmão, não sou eu, não. É 14:10, né? 14:10. Isso. Olha aqui, ó. Olha aqui. 14:10. Vamos ler o 9 também. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, porque vai ter uma substituição, vão querer substituir Jesus por outra coisa. Então essa atitude de substituir Jesus Cristo dentro da igreja, que deveria ser dele, por outra coisa, é o espírito do anticristo que está lá em Tessalonicenses. Já está acontecendo. Aonde se substitui Jesus por outra coisa, está o espírito de Cristo, e está reservado aqui, ó. Aquele que pegar o sinal na testa. Verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira, o mesmo que Jesus tomou. Esse vinho da ira aqui é aquele que está preparado lá em Isaías, que Jesus o que? Ele sapateou em cima das uvas. Eu estava lá, sapateei meus inimigos, estava sapateando no lagar da ira de Deus, e ninguém era comigo. O meu braço me sustentou, e fiquei abismado de ver que nenhum dos povos estava comigo. Está lá em Isaías 63, né? E a minha ira me susteve, está em Isaías 63. E que esse vinho foi feito aqui, ó, para ser derramado aqui. Achei que é brincadeira? Jesus não é bobo não, meu irmão. A Bíblia não é coisa, a Bíblia não dá ponto sem nó. Se está falando lá atrás, vai ser repetido no Apocalipse, que foi feito para ele. Agora, quem é que fez esse vinho da ira de Deus? Quem criou esse vinho? Quem é que fez esse vinho da ira de Deus? O próprio Jesus, está lá em Isaías. E está reservado para quem? Para quem nega ele e coloca outra coisa no lugar dele. Está reservado para isso. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, isso é puro, no cálice da sua ira. Da ira de quem? Num cálice? Mas por que num cálice? Esse Salmo 23 fala: preparas uma mesa perante mim, enche o meu cálice transborda. Esse cálice é para a igreja. É o cálice que nós seremos recepcionados nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Esse cálice da ira está reservado para os ímpios, meu irmão. Para o ímpio, para aquele que não tem Jesus, para aquele que não quer Jesus Cristo. Está reservado para ele. De novo, nós caímos de novo na dicotomia. De novo. Não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do. Então o inferno para Jesus vai ser muito mais real do que você pensa. Você acha que Jesus Cristo tem problema com foguinho, meu irmão? Tem probleminha com fogo? Ele vai ver lá. E quando ele fala, eu não vos conheço, ele está julgando literalmente. Não vos conheço. Não vos conheço. Não vos conheço. É na frente dele. E diante dos anjos. Isso é para envergonhar, meu irmão, quem não quer Jesus Cristo. Isso é muito sério. Falar sobre Jesus, eu podia estar falando muita coisa sobre o cego de Jericó. Eu estou falando para você a profundidade da palavra. Porque o próprio Jesus falou: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, é conforme a Bíblia diz, aí sim dele fluirá rios de água. Como eu posso pregar para você um Jesus que se não for conforme a palavra? Como eu posso criar um Jesus aqui, um Jesus Goku, um Jesus Dragon Ball Z, todo chegou e pá, pum, pegou o diabo, né, ô Diego? Um Jesus fantasioso, um Jesus Batman, um Jesus super-homem, para fazer você se sentir um super-homem. De sair daqui, só faltar distribuir uma capa para sair voando aqui. Eu só estou agora assim, opa, beleza. Não, meu amigo. Você fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. É isso que tem que dar o efeito do Evangelho. O efeito do Evangelho é Romanos.
Miserável homem que sou, eu não tenho nada de bom em mim. Realmente eu carrego em mim um espinho na carne, eu carrego em mim algo que me mata, me matando todo dia quando eu peco esse mesmo pecado. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa me acostumar com esse pecado, não deixa virar iniquidade em mim. Me liberta, Senhor, me liberta ou me mata. Crente não tem medo da morte. Crente, se tiver medo da morte, meu amigo, pode sentar com ele e pregar o evangelho para ele. E fazer o apelo para ele se converter. Você pode ter receio dos que vão ficar. Ah, meus filhos, minha esposa, pode ter receio, insegurança. Agora, quanto a você, como diz Pedro e Paulo, já estou sendo oferecido como libação. Meu dia está chegando. Estou me despedindo por vocês em carta, porque eu estou indo embora. Vocês não vão ver mais a minha face, porque eu estou indo embora e vocês não me verão mais. Porque sabia que ia morrer. Minha avó despediu de todo mundo, ligou para todo mundo. Está chegando meu dia, Deus vai me chamar. Eu tenho na minha família isso. Minha avó ligou para todo mundo, estou indo embora. O meu Senhor vai me chamar. E pai bola, matou, levou. O pai da dona Doriana, a mesma coisa. Ele falou, sonhei, minha filha, que eu estava na beira da estrada e chegou um cavalo branco. Eu montei no cavalo branco e fui andando. Quando chegou num corte de pedra assim, ó, aí o cavalo parou, eu desci, aí eu passei pelo corte de pedra. Era muito bonito o lugar. E o anjo falou assim, você é vencedor. E ele entrou. Isso foi num domingo. Na segunda-feira ele morreu. Menos de 24 horas ele tinha morrido. Por que isso? Por quê? Porque preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos. Eu vou passar por isso, vocês vão passar por isso, se nós não experimentarmos uma coisa maravilhosa antes. Terrível primeiro, maravilhosa, mas se nós passarmos pela morte, nós vamos saber o que é isso. Nós vamos saber o que é ter comunhão com Deus. Aí sim nós vamos poder sentar e falar assim, chegar quase arrastando a cidade santa, falando, eu não sou digno de estar aqui. Porque o santo dos santos, que onde o sacerdote oferece o sacrifício, nada mais do que um apontamento para a cidade santa, que também é toda quadrada. Na verdade ela é quadrangular. Não é? Ela é quadrangular, é cubo, né? Ela é cúbica. A cidade é cúbica. É cúbica. Vamos lá então. Então Jesus, a intercessão dele não é uma intercessão como nós vemos, uma intercessão chorosa, é uma intercessão de presença, de poder. É uma intercessão aonde a aliança dele é anunciada pela presença dele. Aonde, vamos imaginar se Jesus chegasse num lugar que ele fosse desconhecido, como se fosse possível. Imagina você, ele sendo um príncipe, chegando no reino que não o conhecem. É como se ele chegasse e toda a história dele estivesse escrita nele próprio, onde todo mundo que batesse o olho, lesse a história dele e o reconhecesse como Senhor. Assim é a intercessão dele diante de Deus. A presença dele é a história, é ele, porque ele é eterno. Agora isso aconteceu, meu irmão, antes de haver eras. Porque ele foi morto antes da fundação do mundo, porque já estava para ser consumado tudo. Aí quando ele chega na cruz e fala assim, quando ele despide, ele fala assim, está consumado. Ele não está falando está consumada a morte, não está consumado o corpo dele, não está consumada a vida, está consumada a nova aliança. Eu acabei de estabelecer a igreja. Acabei de estabelecer um povo como nunca teve antes na face da terra, em que meu Espírito vai habitar neles. Ele está falando isso. Nunca houve na face da terra um homem em que o Espírito de Deus habitasse nele, a não ser depois da cruz. Nem Enoque, meu irmão. Nem Enoque, viu? Enoque falou o quê? Ele foi andando com Deus, até que Deus o tomou. Não fala, não cita que o Espírito estava dentro de Enoque. No Velho Testamento você vai achar os profetas, fala assim, o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Veio sobre fulano, veio sobre Sansão. No Velho Testamento ele habita. No Novo Testamento ele habita, ele mora em nós, porque nós não somos templos feitos por mãos humanas, somos templos feitos pela mão de Deus. 9:11, Hebreus, né? Eu não li não. Aí vem, sendo ele o sumo sacerdote. Não, vamos ler o 10 ainda. Então, nós sabemos que o sacrifício não aperfeiçoaria aquele que oferece
o serviço, não aperfeiçoaria o sacerdote. Por quê? Porque consistindo, 9 e 10 de Hebreus, consistindo somente em manjares e bebidas, o que? O sacrifício. Era manjar, bebida, várias abluções, tomavam banhos, eles se abstiam-se de comidas, abstiam-se de bebidas, tomavam vários banhos para se purificar do pecado do sacerdote. Vários banhos e tal, várias abluções, justificações da carne. Eles até chegavam eles amarravam couros em si para lembrar do pecado, amarravam tiras de couro em si para lembrar do pecado, aquele negócio todo, e para justificação da carne, impostas até o tempo da correção, em que isso foi corrigido por Jesus. Colocou-se essa aliança abraâmica, essa aliança de Moisés, mosaica, colocou-se até os dias de Jesus. Quando Jesus veio, lembre-se que tomando em conta a tribo de Levi, sacerdócio levítico, veio os sacrifícios pela tribo de Levi até o dia da correção, em que vem Jesus da tribo de Judá e corrige isso, encerra essa aliança, porque começa a nova aliança do Novo Testamento. Então encerra-se isso, e no verso 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. O que são bens futuros? A nossa salvação, o nosso ingresso no reino celestial, literalmente, nosso ingresso na cidade santa. Jesus, o sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O que não foi feito por mãos de homem? Nós não somos feitos, nem a Nova Jerusalém não foi feita por mãos de homens, lá não foi construída por mãos. Ele é sacerdote dos bens futuros, aponta para cima, aponta para o céu, não aponta para nada que é corruptível, mas sim para tudo que é incorruptível. Nem por sangue de bodes ou de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, quando ele entra, ele não está entrando com sangue de bode, lá no Santo dos Santos, não. Espiritualmente, ele entra quando o véu rasga. E quando o véu rasga, meu irmão, o significado é: acabou-se a velha aliança. Acabou a velha aliança. E aí o próprio, lá em Hebreus, fala que nós entramos diante de Deus agora pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, o eterno sumo, que ele não entrou para oferecer sangue de bode, mas ofereceu o próprio sangue inocente. E ainda fala que o sangue de Cristo clama mais alto que o sangue de Abel. Abel era inocente até certo ponto, tinha pecado, ele foi morto injustamente, mas ele tinha pecado, morreu, não ressuscitou. Mas Jesus não tinha pecado, morre inocentemente, ressuscita. Por isso que o sangue dele é muito mais, infinitamente mais poderoso que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel foi derramado na terra e ali ficou. O sangue de Cristo foi oferecido diante de Deus para a remissão dos nossos pecados. Por isso é que Hebreus fala que o sangue de Cristo fala mais alto que o sangue de Abel. Aleluia. Porque alguns tomam, por que fala isso? Alguns tomam por injustiça a morte de Abel. Ó, injustiça! Mas o sangue dele permaneceu na terra e secou e foi embora. O de Jesus não, clama, fala mais alto diante de Deus, como se estivesse diante de Deus, ao mar de sangue de Jesus, e falando assim: não, meu filho morreu por eles. Essa é a intercessão de Cristo. Meu irmão, eu não passei do primeiro parágrafo. Mas não temos que encerrar. Amém? Deixa eu só mais um aqui. Agora, se Jesus Cristo está sentado como sacerdote, ele efetuou o sacrifício e a intercessão. Efetuou. O que nos garante que a salvação é perene e que vale até hoje? Boa resposta. Por quê? O que nos garante? Porque além de sacerdote, ele está sentado no trono, então ele também ele governa, ele tem poder. Porque no Velho, e é eterno, no Velho Testamento, o sacerdote não tinha poder de rei. Se o rei falasse: vão matar o sacerdote, matava-se. O rei tinha poder. Tanto é que matou Zacarias. O sacerdote Zacarias foi morto em teu altar. No meio do altar foi morto Zacarias. Mandou matar. Agora nós temos Jesus Cristo como rei. Isso é, além de fazer, ele garante, porque ele tem poder, meu amigo. Não tem reino que se opõe contra ele.
Ele não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias capítulo 3. Não é o 10, não. Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Então ele tem poder para manter. Agora eu vou falar uma coisa ainda. Além de ele ter poder para manter a aliança, ele tem poder de manter a chamada perseverança dos santos. Ele tem poder para te manter no caminho, amado. Ele tem poder para te sustentar no caminho. Você acha que é você que se sustenta no caminho? Você acha que é você, Jadson, que se sustenta no caminho? É você, Ademir, que se sustenta no caminho de Deus? Ele tem poder para te sustentar no caminho. É Ele que te sustenta no caminho. Ele é que te segura. Na hora que você mais vai vacilar, que você fala assim, eu vou cair, não tem jeito. Ele fala, não, está aqui, eu é que sustento. Isso é chamado perseverança dos santos. Ele é responsável por isso. Sabe por que ele é responsável? Porque ele chamou, ele justificou, ele santificou. É ele que fez. Vamos lá em Romanos? Romanos, quanto isso? Romanos. Encerrando com isso. Deixa eu achar aqui. 8 está na mão aqui, né? Aqui, Romanos 8, 29. Vamos ler o 28. Eu gosto desse 28. 28 eu acho lindo, 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, está direcionado para quem aqui? Para que são chamados diante o decreto de Deus. Qual é o decreto de Deus? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Perseverança dos santos? Por quê? Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então quem é responsável por fazer a obra em você? Jesus. Porque ainda se nós fôssemos fazer a obra em nós nos encheríamos de soberba. Nós nos tornaríamos fariseus dentro do templo. Senhor, graças eu te dou porque eu não sou como este publicano. Esse é o resultado quando nós fazemos a obra em nós. Mas quando ele faz a obra, é a oração do publicano, que nem eu ousava levantar os olhos do céu. Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Ser propício a mim porque eu sou pecador. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Curve sua cabeça no seu lugar. Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, conforme a tua infinita graça, conforme a tua misericórdia, nós, ó Deus, erguemos, ó Pai, a nossa voz, ó Pai amado, timidamente para Ti, ó Pai. Mas porque sabemos, ó Deus, que o Senhor não está longe, porque perto está o Senhor daqueles que o buscam. Nós Te buscamos, Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor nos achou, ó Pai, num dia frio, onde apesar de ter até calor, ser verão, mas nosso coração era gelado, ó Deus. O Senhor nos achou no dia frio da nossa vida, na noite fria da nossa vida. O Senhor nos achou, ó Pai, nos aquentou com o seu calor, com o calor da Tua presença. O Senhor nos iluminou, ó Pai amado. Uma vez nós fomos iluminados, ó Pai, nós tomamos gosto pela luz, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo nos ensinou a amar a luz. Nos ensina, Pai amado, a permanecer na luz e fugir das trevas, meu Deus. Senhor, dissipa, Deus amado, as trevas que ainda há em nosso coração, ó Deus. Dissipa, Pai amado, as trevas que há em nós. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, meu Deus. Ajuda-nos a permanecer em Tua presença. Permanecemos firmes diante do Senhor, sabemos que é o Senhor que permanece. Senhor Jesus, obrigado pela Tua obra intercessória, pelo sacrifício vicário na cruz. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor executou por nós, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Consola nosso coração a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Um dos textos que eu usei, um parágrafo que eu até entrei nele, você tem ideia? Foi escrito por François Turretin. Ele viveu de 1623 a 1687. A verdade atravessou a história, meu irmão. Não pensa você que é coisa nova não pregando, não. Eu baseei esse sermão hoje, falei uma coisa hoje, de algo que eu tirei que foi escrito em 1600. E ainda soa como verdade nos nossos ouvidos, porque é a verdade, porque fala de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus abençoe grandemente. Você pode dar um suspirado e falar glória a Deus, irmão? Fala com o seu coração, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Santo de Israel. Glória ao Senhor da igreja, ao cabeça da igreja, ao nosso cabeça que nos guia diante de toda a diversidade. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmão, você essa noite que você vai trazer sua oferta à frente, você pode ficar à vontade. Assim que eu acabar de orar, você pode vir à frente. A irmã Irmã vai estar cantando a música. Amém. Mas você pode vir à frente. Senhor Jesus Cristo, não é essa hora, Pai, a hora da oferta que nós oramos o Senhor, ó Deus, não em tom, Senhor bendito, de barganha contigo, não em tom de troca contigo, ó Pai, mas de agradecimento pelo bem que o Senhor tem feito a nós. Como diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribui segundo o propósito no seu coração. Nós cremos na atuação do Espírito Santo e dele somente. Não cremos, ó Pai, na sedução humana. Não cremos, ó Pai amado, na conversão dos corações por forma humana, ó Pai, em hora nenhuma, em momento nenhum da tua igreja, Senhor bendito. Por nós sabemos que é o Senhor, ó Deus amado, que comanda tudo. Agradecemos e pedimos pela vida de cada um, ó Pai. Esse que trabalha por conta própria, esse que depende de clientes, ó Pai amado, esse, Pai amado, que depende de pedidos, esse, ó Pai amado, que viaja, Senhor amado, ó Deus, vendendo, sendo representante, esse, ó Deus amado, que está empregado, ó Pai amado, esse que é chefe, ó Pai, tem que gerenciar as pessoas, ó Deus, os que estudam, Senhor bendito, ó Deus, as donas de casa, todos os nossos afazeres, ó Pai, como nós ocupamos o nosso tempo, em que nós desenvolvemos o nosso ganha-pão, nós pedimos que o Senhor nos dê saúde, nos abençoe, nos dê sabedoria, não nos deixa passar ninguém para trás, não nos deixe ser enganados também, Deus. Nos ajuda, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai amado, nos dê satisfação com o que nós temos, ó Pai. Nos dê, ó Deus amado, um espírito satisfeito, como está lá, Senhor amado, em Timóteo, que tendo o que comer e o comer, estejamos com isso contentes, ó Pai. Não, Deus, não nos deixe desejar nada maior do que nós, ó Pai. Nada demais para nós, ó Pai. Mas nos faz, Senhor amado, ser simples de coração, ó Pai amado. Ainda que nós tenhamos bens, ainda que, Deus, no nosso meio, há pessoas que têm bens, ó Pai, mas coloca sobre ele a tua humildade, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E que nós andemos, ó Pai, de olhos abertos para poder enxergar nossos irmãos à nossa volta, meu Deus. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Porque dele porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quanto mais você se aprofunda no conhecimento de Jesus, esse versículo vai se tornando mais vivo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Estamos aqui na quarta-feira, estaremos aqui de novo, na quarta-feira, pregando a palavra de Deus. E lembrando aqui uma ilustração,
Só num fato, em João 3. Não sei se falei isso domingo passado. Falei domingo? João 3. Quando ele encontra com a mulher samaritana, né? Encontra com a mulher samaritana, pede água no porto de Jacó. Aí a mulher, ele fala com a mulher samaritana. O que ele fala com a mulher samaritana? Essa água aí você bebe e tem de novo. Você vai ter sede, vai ter sede. É a aliança mosaica. Se sacrifica um cordeiro, sacrifica e não mata a sede. Agora Jesus, ele fala, eu tenho uma água que você bebe e nunca mais tem, porque o sacrifício dele é de uma vez só. Então tudo que você for olhar na Bíblia, aponta para quem? Para Jesus. Ele está falando dele ali. Ele está falando dele não apenas da água da vida, não apenas da salvação, ele está falando da aliança que ele estabeleceu. A minha água é de uma vez só. Vocês estão aqui tirando do poço de Jacó, do poço da lei. Vocês estão ping, anos após anos sacrificando, jogando sangue na arca. Isso vai acabar. Eu vou chegar com uma água só, uma água da vida. E você não vai mais ter sede. Aí depois que ele fala com ela, qual que é o assunto dela? É bonitinho? Não, fala do pecado dela. Chama o teu marido. Ah, não tem. É porque eu sei que você não tem. Eu conheço o seu pecado. Se arrepende. O arrependimento é condição sine qua non, meu irmão, para a conversão. Sem arrependimento não tem salvação. Amém? Deus nos abençoe. Lugar. Não ensina nem em Jerusalém, nem aqui, mas chegará um dia que você vai adorar o Pai em espírito. Em? Por que vai adorar em espírito? É você, meu irmão, você. Agora, porque em verdade, através de Jesus e em verdade, reconhecendo a verdade que você é. Eu sou miserável. E não, eu sou adorador, nasci para adorar. Não, meu irmão. Você não nasceu para adorar. Você nasceu para ser salvo. Você nasceu para ser salvo. Adorar é consequência da salvação. Louvar é consequência. É consequência da consciência de Jesus que você tem. É consequência da sua salvação que você adora, que você louva. Porque ninguém reconhece que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Não vamos continuar a pregar aqui, já estou atrasadinho. Atrasei 15 minutinhos. Aliás, o relógio está certo? Está dando 9h15 aqui, está certo? Semana passada estava atrasado. Olha, semana passada estava atrasado. Quarta-feira, né? Está atrasado 15 minutos. Eu peguei aqui, acabei quase 10 horas o culto, que eu achei que o relógio estava certo. Deus nos abençoe. Então, fique de pé no seu lugar. Eu pedi o irmão Ademir para estar encerrando, que eu já falei demais hoje. Queria despedir dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, os irmãos acompanhando o culto, esse Brasil todo. Quem? Ah, está ali. Vocês estão nos acompanhando, Deus te abençoe na sua casa. Eu vi que a Rúbia está aí, não sei quem mais está. Deve estar o Gilberto de Nepomuceno, o Wesley. Deus abençoe vocês. Vamos ver, brevemente a gente está com vocês aí. Vocês estão aqui com a gente. Arruma um jeitinho de vir aqui ver a gente. Deus abençoe vocês. Vocês não acompanham, vão ver esse vídeo depois. Deus abençoe vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus. Aleluia. Graças a Deus. Saímos alimentados pela palavra maravilhosa. Amém? Que o Senhor continue abençoando nós, né, irmão? Que temos o privilégio de estar recebendo essa palavra a cada dia que nós precisamos neste lugar. Vamos interceder cada dia para o pastor Nailton, por sua família. Aliás, por todos nós, que hoje nós somos sacerdotes e precisamos dessa intercessão diária, um pelos outros. Amém? Para que nós sareis, né? Para que nós sejamos abençoados. Pai querido, Pai santo, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa noite, por estarmos aqui neste lugar. Pai querido, Pai santo, continua a abençoar as nossas vidas, os nossos familiares. Que nós possamos, ó Pai santo, cada dia estar na Tua santa e gloriosa presença. Porque só o Senhor pode nos sustentar na Tua presença. Como diz o Salmo 91, 12. Que o Senhor nos livraria de tropeçar em pedra. Que nós estaríamos nas Tuas mãos cada dia. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tem misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Me perdoa, irmão, tem um recadinho, rapidinho. Tem teu vizinho meu, o Sérgio, ele tem 46 anos, ele sofreu um infarto. Tem mais de mês que ele sofreu um infarto, ele não sabia que estava infartado. Aí foi no médico agora, o médico internou ele, que estivesse intercedendo por ele, não só apenas pelo Sérgio, e mais ainda, sabe por quê? Para ele conheça o Senhor. Pelo Sérgio, pela minha tia Maria do Carmo, que está persistindo na quimioterapia, pelo irmão João, está agora esperando o resultado de exame, tá? O irmão João lá da praça. Esteja intercedendo pelo irmão João, pelo pai do Valdinei, do Vantuir. Esteja intercedendo
Irmão Eliabe de Manaus também, ele nos acompanha pela internet. Irmão Eliabe está com problema de coluna, uma hernia de disco, pediu para a gente interceder por ele, ele nos assiste pela internet. A mãe do Eduardo está no CTI também, esteja intercedendo por ele. E no mais, irmão, interceda pelos enfermos da igreja. Talvez você não tenha como falar, Deus, abençoa, toma em tuas mãos. E ore, meu irmão, sabe para quê? Que eles tenham o conhecimento do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Amém.